Existe um grupo que afirma que não há apostasia de Cristo, e sim da igreja, porque eles afirmam que uma pessoa que encontrou o Senhor Jesus, que uma vez provou da graça, que verdadeiramente recebeu a salvação em Cristo, eles dizem que é impossível de negar ao Senhor, de até se rebelar contra o próprio Deus, muito menos por terem provado da verdade, provado a salvação. Mas nós iremos ler um texto em segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, que mostra acerca dos falsos mestres, falsos doutores, onde estaremos fazendo uma análise desse texto. Eu quero ler com você no versículo 1, que diz assim, eu vou ler em duas traduções. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Existe uma outra tradução que diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Veja que o apóstolo Pedro, ele traz um alerta à igreja acerca desses falsos doutores, falsos mestres. Veja que não são qualquer pessoas, são pessoas inteligentes que sabem lidar com o público, com pessoas. São doutores, são mestres. E diz a Bíblia, o próprio apóstolo Pedro fala que eles introduzirão encobertamente, dissimuladamente, heresias e são destruidoras para o povo de Deus. Só que a questão é, tudo isso nós concordamos, né? Mas a questão é, de onde vieram esses falsos doutores, falsos mestres? A própria Bíblia diz, Pedro diz, que surgirão do meio de vós. Quer dizer, foram pessoas, falando agora desses falsos doutores e falsos mestres, foram pessoas que um dia sim provaram acerca da salvação. Quer dizer, eles aceitaram a Cristo um dia, eles provaram da graça salvadora, mas diz a Bíblia que eles então negaram o soberano Senhor. Quando o apóstolo Pedro faz o uso dessa palavra resgatar, que é o verbo que aparece, que eles foram resgatados, ou foram no verbo resgatar, quando nós lemos no grego essa palavra, porque a gente sabe que o Novo Testamento ele foi escrito no grego, então é muito bom nós conhecermos o grego, a língua que foi escrita o Novo Testamento. Isso vai nos ajudar em muito. No grego, essa palavra resgatar, ou resgatou, que aparece aqui, esses falsos doutores, eles foram resgatados pelo Senhor, aparece a palavra agorazo, que é transliterado para agorazo. Vai estar passando aqui a palavra no grego e transliterado, que é agorazo. Essa palavra agorazo, ela aparece só no Novo Testamento, ela aparece 25 vezes. Ela está ligada ao comércio, a compras, né, a resgate. Por isso que a palavra agorazo, ela significa comprar, resgatar, que também é usada agoraxo. Então são palavras semelhantes que está relacionado à compra. Nós vemos na Bíblia o apóstolo Paulo fazendo uso desse verbo, agorazo. Lá na primeiras cartas aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. E no capítulo 7, versículo 23, Paulo faz o uso da palavra
agorazo. Eu quero ler com você em 1ª carta aos Coríntios 6:20, que diz assim: porque fostes comprados, no grego seria agorazo, comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Veja que Paulo faz o uso falando a respeito de todos aqueles que aceitaram a Jesus, que foram comprados por bom preço pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Então, o verbo agorazo é o mesmo que comprar ou resgatar. E o apóstolo Pedro, ele faz o uso do verbo quando ele fala acerca dos falsos doutores, dos falsos mestres, no capítulo 2, versículo 1 da sua carta, quando ele diz que renegaram o soberano Senhor que os resgatou. Então, esses falsos mestres, esses falsos doutores que introduziram no meio do povo com heresias destruidoras, eles renegaram o soberano Senhor. Um dia eles provaram da graça salvadora, da graça soberana do nosso Senhor. Eles um dia aceitaram a Cristo verdadeiramente, mas renegaram ao próprio Senhor. Claro que esse renegar ou essa apostasia desses falsos mestres, porque a apostasia em si ela não está ligada tão somente ao abandono da fé, mas sim quando há um abandono deliberadamente, de forma consciente, mas sim quando se levanta contra a verdade. Se levantando contra a verdade é se levantar contra o próprio Senhor. Esses falsos mestres jamais vão dizer que estão se levantando contra Deus. Não, são as heresias que vai de contra a verdade das Escrituras, que seriam mesmo se rebelar, se levantar contra o próprio Senhor. Veja que no próprio capítulo 2 da 2ª carta do apóstolo Pedro, no versículo 20, ele ainda dá continuidade acerca da origem desses falsos doutores, desses falsos mestres, que eu quero ler, diz assim no versículo 20: portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Aí vem aquele provérbio conhecido que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Então veja que no próprio capítulo o apóstolo Pedro já vem trazendo a origem desses falsos doutores, que são os apostatas. Eles apostataram da fé. Então que nós venhamos ter muito cuidado com esses falsos doutores, os falsos ensinos que estão sendo introduzidos na igreja atual. Que venhamos ter muito cuidado e muita atenção, que venhamos estudar mais, ler mais a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos e um forte abraço.